sobre essa parte do vício que você estava falando, uma parte que eu vou entrar num ponto espiritual, é em relação à parte hereditária. A gente sabe que, cientificamente falando, existe também algo ligado ao vício de uma forma hereditária. Mas eu acredito piamente que exista algo também espiritual ligado a isso. Né? Não sei se de vidas passadas, karmas, alguma coisa, não sei, depende da visão e da vertente de cada um. Mas eu acredito piamente que exista sim alguma ligação. Porque é muito comum você ver. E aí, lógico, muita gente já fala que é hábito. Tu sabe vendo teu pai beber. Sim. Obviamente, se eu achar isso normal, ele vai fazer igual. Mas não. Tem pessoas que nem tem convivência com o familiar, porque o familiar, sei lá, já era morreu antes, uma pessoa viciada, ou morreu antes ou sumiu no mundo. Aí você vai ver, o pai dessa pessoa, o vô da pessoa, sim, também já tinha problema com vício, o pai tem problema com vício, a pessoa desenvolveu problema com vício, o filho da pessoa começa também a desenvolver problema com vício. E assim, por mais que cientificamente exista, né, uma comprovação que isso é uma, de forma, querendo, a genética acaba levando para hereditariedade. Eu posso falar. Mas eu acho que exista também algo espiritual em cima disso. Né? Uma coisa que eu posso. Que esse é um assunto que eu gosto de falar, até porque eu já trabalhei bastante com essas coisas em mim, né, para mudar de vida. E já fui muita coisa de NA, de 12 passos, até o chaveiro da minha casa é do NA. Então eu conheço bastante a respeito desse assunto, sob várias visões, né? Uhum. Então, quando a gente vai falar sobre a questão do vício, né? Há uma predisposição genética, ponto, isso é certeza. Inclusive, acho que tem CID, é considerado uma doença, tá, né? O alcoolismo, a dependência química é considerado uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Uhum. Então, há sim uma predisposição genética. Por isso que muita gente não consegue entender. Quando o cara tá lá e o cara começa a beber e ele não consegue mais parar, uma pessoa que não tem essa predisposição fala, mas é só querer, não é querer. Desliga umas chaves dentro que não para. Por isso que, por exemplo, eu não bebo nada mais. Há alguns anos, quase 7 anos. Porque senão reativa tudo. Então, se eu sair daqui, tomar 2 cachaças aqui, chegar quarta-feira em casa. É isso. Então, eu não bebo nada mais. Não encosto o gole de álcool na boca. Nem os lugares que você frequentar, você pode frequentar mais. Não, então, né? Isso, eu evito, porque não tem graça também. Uhum. Porque, por exemplo, a gente vai num lugar, eu chego num bar que eu ia com meus amigos. Dá pra conversar 10 minutos. Depois é outro papo. Depois os caras começam a beber, te abraçar, falar, cara, eu amo você, cara, você é meu irmão. E é um assunto que ninguém aguenta. De 2 uma, ou vai atiçar aquela chavezinha só. Porque com bêbado tem que estar bêbado, senão não dá. Porque senão enche o saco mesmo. Enche o saco. Então, aí você fala, nossa, eu ficava assim. Isso. E os caras falam, lembra aquela vez, cara? Aquela vez, nossa. Aí eu falo, nossa, eu já olho pra ele e falo, vambora. Né? Mas assim, além dessa predisposição genética, tem outras questões. Que, por exemplo, eu sempre falo, nós somos quem somos, desde a nossa concepção até agora, as nossas vidas passadas, mas também a nossa ancestralidade. Isso tem muito a ver com Quimbanda, com ancestralidade. Então a nossa ancestralidade também corre aqui. Mas é justamente na Quimbanda que entra nesse ponto do vício. É isso. Entender como ancestralidade. Justamente, a sua ancestralidade te imaginei que seria. É isso. Então a gente também é fruto da nossa ancestralidade. Então, até você nem fala só de Quimbanda, mas você pega lá no Ifá, tem, né, Egungun, você fala, várias outras formas de culto fala de ancestralidade. Você pega nas terapias, constelação familiar, várias outras coisas falam sobre ancestralidade. Então, nós somos quem somos, de quando fomos concebidos até hoje, todas as nossas vidas passadas e a nossa ancestralidade que corre aqui. Então, aquelas dores, angústias, vícios, maldições e bênçãos também daqueles que vieram antes, elas também, a gente carrega elas de certa forma no nosso DNA espiritual. Então, você pega uma família, alguém que tem um problema de vício, você normalmente tem o vô, o tio, o avô, aquele mundaréu de gente. Uhum. E aí aí você fala do hábito. Aí você tem uma predisposição genética, uma predisposição do DNA espiritual lá, sabe? Isso já traz. E ainda, todo mundo na casa bebe, de repente, mas às vezes ninguém bebe na casa mais, mas acontece. Então, assim, uma coisa que eu vejo a mudança muito na Quimbanda. Quimbanda, o que é Quimbanda? Para as pessoas, Quimbanda é culto Exu e Pombagira. Nossa, isso é uma visão simplista. Quimbanda é o culto à ancestralidade, né? É o culto àqueles que não tiveram voz lá no passado, etc. Mas é o culto à ancestralidade. Então, se eu cultuo o meu ancestral,
e a minha ancestralidade está em mim, quando eu cultuo essa força, de uma certa forma eu me curo também. Eu me transformo, porque essa energia está em mim. Quando eu coloco o seu tranca-ruas como meu ancestral principal, meu mestre principal, é como se ele tomasse frente desse DNA espiritual, e quanto mais eu cultuo ele, quanto mais eu me ligo a essa minha ancestralidade, da qual ele toma, digamos, a frente de tudo, todas essas questões que eu trazia dos meus ancestrais, elas passam a ir se curando também. Então, uma grande coisa que muda na Quimbanda, foi legal você falar esse assunto, cara, ninguém fala sobre isso. Essas questões de ancestralidade, não é só cultuar meu ancestral, tá? Mas o que isso influi em mim? Influi em mim porque minha ancestralidade está em mim. Tá, eu sou fruto também da minha ancestralidade. Se eu cultuo a minha ancestralidade através dessa força, e que consequentemente eles vão limpando tudo lá, curo a mim e os que vêm depois. Porque senão, se não fosse tua ancestralidade, você nem aqui tava, cara. Exatamente, Né? Mas eu queria entender se você já pegou dentro do teu tempo da Quimbanda também e tal, ou até dentro do desenvolvimento que vocês fizeram dentro de Umbanda, esses casos em relação ao vício ser uma ligação total espiritual da pessoa. A pessoa tem uma ligação espiritual muito forte que tendenciava ela realmente ao vício. Você diz algum tipo obsessor. Porque pode se tornar um obsessor, porque assim. Vai se tornar um obsessor. Às vezes o obsessor passando de pai pra filho, de filho pra pai, vai embora. Isso. Né? Então, assim, quer falar um pouco? Eu acho que pode acontecer, né? Às vezes até por conta da pessoa não ter uma firmeza espiritual, né? Tipo, não acreditar em nada. Então, assim, aí o que acontece? A sua vibração baixa e aí essas entidades, esses espíritos, né? Que gostam de beber, de usar droga, enfim, começam a se afinizar com a sua energia. Então, eu acredito que pode acontecer isso, sim. E sim, né? E aí, mas assim, o que muda a nossa vida é a nossa consciência. Então, quando eu vou atender alguém e eu percebo que tem uma questão de ancestralidade ali, com problema de vício, uma predisposição, a pessoa é uma bomba, porque ela tem essa questão de ancestralidade já com esses problemas, uma predisposição genética e já está normalmente no vício, então já está numa energia ruim, sempre nos bar, no boteco, e aí já tem outros obsessores que não tem nada a ver com o ancestral, que pegou e falou, opa, é aqui mesmo, vamos colar nele aí. Então a pessoa tá com os obsessores de botecaiada, tá com essa ancestralidade, tá com tudo isso. Então, primeiro de tudo, é trazer consciência que ela tem um problema. Trazer uma consciência que ela tem todas essas questões. Geralmente, você inicia limpando esses obsessores que encostariam em qualquer um de nós se a gente estivesse num lugar mais assim. Vai fortalecendo essa energia espiritual dela, né? Muitas vezes, aí vai depender do jogo, né? Às vezes o jogo mesmo vai mandar com que a gente faça uma oferenda ao Exu para uma gira dela, para que fortaleçam essa questão de ancestralidade dela, né? Isso é uma das coisas que pode acontecer. E aí a gente vai trabalhando também a consciência dela, porque não adianta só alinhar, porque seus ancestrais têm isso, beleza. Você tem uma predisposição genética, mas você pode optar para fugir disso. Por não fazer. Eu optei e opto todo momento a não beber, a não entrar no bar. Então, quanto mais forte eu tô, mais conectado comigo, de repente, mais feliz, tudo isso, mais força eu tenho. Então, mas é muito difícil.